Consegue me ouvir bem? Sim, sim. Sim, professor. Sim. Que ótimo. Tem algum lugar aqui que nós tenha um chat que eu possa interagir ou vai ser sempre no áudio? Não tem problema. Só queria, em alguns momentos, saber a velocidade da interação. É quase que instantâneo, professor. Quase instantânea, né? Sim, não tem delay de transmissão. Ótimo. O que eu vou pedir para vocês, gente, nesse momento? Temos aqui, nesse momento, 29 pessoas na sala. E vai entrando mais. Está entrando mais, né? Eu vou pedir para vocês o que se chama hoje de definição de maturidade. O que é maturidade? O Abílio Diniz reuniu, no aniversário de 80 anos de vida dele, num castelo no interior da França, alguns notáveis para comemorar o aniversário dele. Ele chamou os principais amigos, os familiares e esses notáveis para discutir sobre alguns temas específicos. Um desses notáveis foi falar sobre maturidade. E o que é maturidade? Foi curioso que essa pessoa disse que maturidade ela é a capacidade de se fazer presente no momento. É a tua capacidade de não dispersar do único momento que existe, que é o momento presente. Aonde que muitas pessoas perdem oportunidades, e principalmente agora, para falar de empreendedorismo, é da incapacidade de se fazer presente aquilo que está acontecendo e, infelizmente, não evolui na velocidade que poderia ou na mesma proporção que o outro que está ao lado evolui por ter a maturidade de fazer-se presente. É claro que isso se aplica a muita coisa, desde a maturidade de ser pai, de ser filho, de ser gestor de uma empresa, de estar nessa sala. Então, se tem algo que vai ser importante para nós aqui ao longo dos próximos minutos, é a sua capacidade de ter maturidade para estar presente aqui. Porque nós vamos falar sobre empreendedorismo, e empreendedorismo é muito mais do que a tua capacidade de inovar, de pensar em algum produto ou serviço que torne a vida das pessoas melhores, que aperfeiçoe a empresa que você tem, ou algum modelo de negócio que você queira criar. Empreendedorismo é mais do que isso, porque empreendedorismo também é a garantia que, para alguns, poderão quebrar o ciclo de pobreza que acompanha a família por gerações, ou, para outros, poderá te levar para uma situação financeira dificílima que você vai gastar os anos da sua vida para sair desse buraco. Tem até uma frase bonitinha que eu ouvi esses dias, dizendo a diferença da pessoa inteligente para o sábio, é que o sábio tem a capacidade de sair de determinados buracos, ou melhor, o inteligente tem a capacidade de sair de buracos que o sábio não entraria. E por que o sábio não entra? Por ter mais conhecimento, por ter mais informação, por aprender com os erros dos outros, por ter uma vivência maior. É muito fácil se entusiasmar e querer ter um negócio. Só para eu ter uma ideia aqui rapidamente. Quem nesse grupo já tem empresa? Você pode falar o seu nome e a empresa que você tem, por gentileza? Gabriel, cadê a turma que você disse que tem resposta rápida sem delay? Alguém nesse grupo tem empresa ou nenhum tem empresa ainda? Eu imagino que nenhum tem. Alguém quer se dispor a falar? É só dizer o nome, eu tenho uma empresa, eu tenho uma imobiliária, eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja de carro, só para dizer isso o nome. Você tem empresa, Gabriel? Bom, infelizmente ainda não, professor. Tá. Vou presumir, então, que não tenhamos nenhuma empresa nessa sala. Licença. Pois não. Sou Luísa. Eu tenho uma empresa de prestação de serviços administrativos. Prestação de serviços administrativos. Você está há quanto tempo no mercado? Vai fazer 1 ano. Ótimo. A sua empresa... Apesar que hoje tudo que a gente vai falar aqui, Luísa, é uma incógnita tão grande, né? Porque nesse momento... Quem tem empresa operando de verdade? Hoje cedo, eu tenho algumas empresas, dentre elas eu tenho imobiliárias que trabalham aqui no Vale do Paraíba, 100% no universo de imóveis de alto padrão. Uma casa para uma senhora, onde ela financiou uma parte, deu uma parte em dinheiro, deu um imóvel dela, e faltou 90 mil que ela pagou em 18 parcelas de 5 mil. Hoje, às 9 horas da manhã, ela me ligou e falou: Jeremias, preciso da sua ajuda. Dia 10 eu preciso pagar a 16ª parcela, faltam apenas 3 de 18.
Só que o meu restaurante, eu não faturo nem 30% do que eu faturava. E pela primeira vez, eu não somente vou atrasar uma parcela, como eu preciso 30 dias de carência. Isso que ela faz é o quê? Empreender. Ela é uma empreendedora. E enquanto empreendedora, você tem que estar disponível a enfrentar cenários absolutamente adversos. Inclusive tão adversos como esse que estamos vivendo hoje, que é surreal. É surreal. E é importante você entender que enquanto empreendedor, você vai passar, pode passar, espero que nunca, mas pode passar por desafios como esse. Então é necessário que você tenha algumas informações, alguns conhecimentos, que é sobre eles que eu quero discutir hoje, que vão te tornar um empreendedor diferente daquele que é apenas motivado, se entusiasma porque tem uma habilidade especial e acha que por isso ele está rico ou que ele pode montar um negócio. Sem ter nenhum modelo de negócio. Não é questão de você ter um planejamento completo, porque eu não conheço absolutamente nenhuma empresa, e um dos meus negócios é exatamente uma escola de negócios que só participa das aulas quem é empresário. Eu falo algumas verdades inconvenientes que não seria legal eu ouvir na frente de um gerente dele, como, por exemplo, quando eu falo do ciclo de vida das organizações, de um gigante chamado Shaka Dizzy, que ele fala que um dos grandes erros que os empresários cometem é que eles saem daquela fase de sobrevivência, que é uma fase infantil, agindo como uma criança que precisa ser alimentada a cada 2, 3 horas ao longo da noite, senão ela não sobrevive, que é semelhante a um pequeno empresário que, se ele não vender naquele dia, ele não permanece no mercado no dia seguinte. Se ele não vender, ele não paga a folha dele nos próximos dias e não tem reserva financeira absolutamente nenhuma. E alguns, assim que conseguem passar por essa fase, eles chegam no estágio que eles conseguiram melhorar um pouquinho. Mas, infelizmente, não é só empreender, entender de negócio, de gestão, de estratégia, ter bons contadores, ter acesso a um bom advogado. É muito mais do que isso. Existe o fator comportamental também. Porque o fator comportamental, em especial o fator ego, assim que começa a ter uma relevância, porque já faz o suficiente para sobreviver e começa a ter uma certa projeção, Shaka Dizzy faz muito bem, e eu vivi isso muito, não só nos meus negócios, como de vários dos meus alunos, é estabelecer um padrão de vida acima do que pode, é começar a envolver-se em negócios que não tem nada a ver com o seu core business, com a sua atividade principal, e muitas vezes utilizando o fluxo de caixa da empresa para se envolver em negócios que não tem nada a ver com a atividade principal. O que isso faz? Faz com que ele comprometa todo o futuro dele. Porque você tem que entender que, enquanto empreendedor, a partir do momento que você tem um CNPJ, você passa a assumir responsabilidades. E é a sua competência enquanto empreendedora que vai determinar se essa responsabilidade vai estar muito mais associada à prosperidade, a crescimento, a contratação de pessoas cada vez melhores e mais capazes, ou é a sua responsabilidade do seu patrimônio responder pelas dívidas geradas por ter sido um gestor incompetente, por ter sido um gestor que estabeleceu um padrão de vida acima do que a empresa pode pagar, por ter desviado recursos da empresa em negócios paralelos que não tem a ver com a atividade principal, por não ter reserva financeira, em especial para passar por momentos surreais como esse que estamos agora, pelo menos aí de 60 dias, que é uma estratégia mínima de sobrevivência, e por não entender o básico de gestão. Quando eu falo básico de gestão, imagina que você vai empreender agora. O que você precisa entender? Primeiro, você precisa entender que, além disso, dá para a gente ficar horas falando aqui, o mundo passa por uma das suas maiores transformações. Nós ouvimos vários especialistas dizer que o mundo não voltará a ser antes, e o processo de aceleração, de digitalização, a indústria 4.0, com máquinas e processos inteligentes, otimizando todo este processo para que as empresas se tornem mais competitivas, isso vai se intensificar cada vez mais. E aí, exatamente neste momento, você quer empreender. Mas quer empreender com que tipo de mentalidade? Entendendo o que é um processo de digitalização, entendendo o que é um modelo de negócio escalável, entendendo o que significa capilaridade para atingir um público muito grande e não ficando refém de modelo de negócio sólido, quando nós estamos na era das empresas líquidas. O que quer dizer empresa líquida e empresa sólida? Há pouco tempo atrás, você já deve ter visto isso, principalmente aqueles que já têm aqui 30 anos aproximadamente, acredito que deve ter alguns nessa faixa etária. Era comum a pessoa ter orgulho de dizer sede própria.
Por que sede própria? Era uma maneira dele comunicar para o mercado que ele era um empreendedor, que ele era um empresário, que tinha conseguido um êxito e por isso ele tinha a capacidade, a própria empresa. Não a própria empresa, a estrutura física onde a empresa está instalada. O escritório, o galpão, não importa. Vocês sabem qual é a relevância disso hoje? Nenhuma. Por quê? Porque você não precisa ter uma estrutura física sua para se tornar o maior da sua cidade. Ou melhor, você não precisa ter uma estrutura física sua para se tornar o maior do mundo, que o diga é Jeff Bezos, com a Amazon, que tem um processo absolutamente digitalizado, que há uma capilaridade gigantesca, e ao invés de você investir, como muitos dos meus alunos quiseram fazer, investir em galpão, em ampliação, gastando dinheiro que não tinha, como eu cometi esse erro também. Hoje eu estou no escritório. Em 2010, quando eu inaugurei, investi um pouco mais de R$800 mil, só que menos de um ano antes, eu não tinha R$1 para colocar gasolina na motinha do meu irmão emprestado. E o meu carro era um Maré, espero que ninguém aqui tenha passado a infelicidade de ter um Maré, mas se passou, você já sabe que ia quebrar. E aí, meu carro quebrado, voltei para o mercado imobiliário, fui empreender. Não tinha R$1 para colocar de gasolina. Menos de um ano depois, abri um escritório, esse que está aqui, dá para vocês terem uma rápida ideia apenas. Aqui é uma parte, tem banho e coisa para lá. Investi um pouco mais de R$800 mil. Estupidez, não deveria ter feito isso. Desculpa, eu levantei bem a câmera e ela acabou ficando muito alta. Deixa eu ver se eu reduzo um pouquinho. Fica melhor assim, né? Estava muito alto. E aí, menos de um ano depois, eu abria de Taubaté R$1,5 milhão. Bobagem. Desnecessário, estupidez. Por quê? Porque aquele dinheiro que eu investi, eu deveria ter alugado, gastaria muito menos, era o dinheiro para utilizar em tecnologia, em treinamento, em sistema, em método, em processo. Ao invés de uma estrutura física que ela não é determinante para o teu sucesso e daqui para frente vai ser cada vez menos determinante. O que vai ser determinante para o seu sucesso hoje? É o nível de conhecimento que você tem. É a sua capacidade de fazer uma leitura adequada do mercado e perceber aquilo que é relevante que você pode entregar para o mercado. É a sua capacidade de realmente evoluir e numa velocidade cada vez maior para atender às necessidades do mercado. Inclusive, quando a gente estuda o ciclo de vida das organizações, aquele empreendedor todo humildezinho, que de uma hora para outra está ali pedindo quase que favor para começar a empreender, como se fosse um avião na beira da pista, querendo fôlego para poder decolar, e é o caso da maioria dos empreendedores, e o fôlego, muitas vezes, é a paixão, é a vontade de querer empreender, e quando ele finalmente decola, que ele consegue alcançar uma posição, que ele consegue alcançar um prestígio, uma determinada relevância, e ele passa por todos os ciclos desse ciclo de vida, ele chega no topo deles, chamado plenitude. O que é a plenitude? Você é a referência. Quando fala do teu segmento, é você que aparece primeiro. Quando falam sobre, por exemplo, segmento de imobiliário de alto padrão, o alto padrão ficou associado à minha marca. Por quê? Enquanto empreendedor, você tem que fazer diferente. Ao invés de colocar imóveis em condomínio, eu resolvi criar publicidades como imóvel de alto padrão, para de procurar e começa a escolher. Depois, imóvel de alto padrão, para você que chegou na fase do sonho do imóvel próprio e busca o imóvel dos sonhos, para de procurar e começa a escolher. Sempre dentro de um posicionamento. E aqui vai uma dica. Se você quer empreender, para de querer agradar todo mundo. Você tem que empreender dentro de um determinado segmento, dentro de um determinado nicho. E uma vez que você atua dentro de um nicho, dentro de um segmento, você tem a capacidade de atingir um público menor, mas com resultado financeiro muito maior. O que quero dizer com isso? Pindamonhangaba e Taubaté, alguns de vocês, eu não sei de onde são, acho que a maioria deve ser de São José dos Campos, mas Pindamonhangaba, Taubaté e Tremembé tem aproximadamente 500 mil habitantes. Nós temos aqui aproximadamente 200 condomínios, entre vertical e horizontal. Pela topografia da nossa região, tem muitos e muitos horizontais. Ao invés de atender todos os bairros, todos os nichos, todos os públicos, o que eu fiz? Eu fui atender especificamente o público de maior poder aquisitivo. Montei uma estratégia dentro disso. E de cara cometi um erro brutal que quase me quebrou, quase me arrebentou. Uma coisa era quando você estava atendendo sozinho. Você é empreendedor, você tem uma ótima habilidade, isso é muito bom. Uma outra coisa é quando você monta uma empresa
que é o desafio de você ter que treinar outras pessoas para fazer tão bem aquilo que você faz. Principalmente quando essas outras pessoas vão atender um público que é o topo da pirâmide social, que tem altíssima, ou melhor, que não tem nenhuma tolerância com mediocridade, com deficiência, com ineficiência no atendimento. E aí a minha primeira equipe foi quase toda perdida, porque não tinha critério de contratação, não tinha um descritivo do que eu precisava. E se tem uma coisa que você precisa aprender quando você começar a empreender, por favor, entenda um pouquinho de RH. Se tem alguma coisa para você marcar dessa aula, faça, por gentileza, um descritivo do cargo de quem você quer contratar. Imagina que você tenha determinadas competências e aptidões. Se você contrata uma outra pessoa que tem exatamente iguais às suas, você vai ficar deficitário em várias áreas. Então, você precisa que essa pessoa tenha competências que vão suprir aquilo que falta em você. A partir do momento que você faz isso, a sua empresa se torna mais forte, a sua empresa se torna mais relevante. É uma nova maneira de ver aquilo que você faz. E aí, uma vez que você saiba fazer isso, não vai cometer um erro básico que eu cometi, onde perdi muito dinheiro. Por exemplo, o meu público, como eu disse, era o topo da pirâmide social. Um determinado imóvel, na época, um imóvel na venda de R$1,5 milhão, são R$90 mil de comissão, 6% de R$1,5 milhão. Estava entrando um imóvel como parte de pagamento, a pessoa completando a diferença para chegar no R$1,5 milhão. No dia de assinar o contrato, a pessoa que estava comprando me liga e fala: Jeremias, quero agradecer o seu empenho, quero agradecer a uma profissional da sua empresa que está me atendendo. Eu estou te dando esse retorno porque eu cheguei até você por indicação de um amigo que também é médico. Mas eu estou declinando da compra, mas não poderia fazê-lo sem te informar antes. Falei: meu cara, primeiro faça-me saber, por gentileza, o motivo, para que eu possa ver se há alguma maneira de contornar essa situação, até porque proposta o amigo já havia formalizado, já havia demonstrado interesse. E ele disse: Jeremias, em função desta consideração, eu vou falar para você. Em determinado momento, a corretora que nos atendeu comentou que o casal que está vendendo a casa estava separando. E ao perceber que esse casal estava separando, ela participou de alguns conflitos entre esse casal e por várias vezes ela nos disse particularidades desse casal, coisas íntimas desse casal, que discutiam na frente dela. E eu e a minha esposa nos sentimos profundamente incomodados com isso e não gostaríamos que, de alguma forma, se nós tivéssemos exposto a nossa intimidade, que essa pessoa levasse isso avante. Então, nós preferimos encerrar aqui e não dar mais oportunidade para ter esse tipo de exposição. O que eu estou dizendo para vocês? Se você não treinar muito bem a sua equipe, se você não filtrar e não trouxer pessoas que entendam quais são as características do teu público, o que é importante para ele, o que é relevante para ele, você vai perder uma fortuna. Então, você tem que ter um sistema de treinamento. Só que antes de fechar essa questão do sistema de treinamento, eu quero fechar o raciocínio que eu tinha dito antes, daquele que começou todo amadorzinho no início e pensar que não é referência e dá título. Ele dá um nome que caracteriza aquele segmento. Por exemplo, dentro dos imóveis de alto padrão. Quando chega no topo, que é a plenitude, um dos maiores erros que cometem, além de perder a paixão pela competitividade, pela iniciativa e a paixão pela inovação. Na verdade, não é iniciativa, é crescimento. Competitividade, crescimento e inovação. Além de perder essa paixão, porque acha que já chegou lá e quem quiser tem que comprar dele, não tem mais a mesma sensibilidade e preocupação com aquele cliente. Exatamente por acreditar que por ter chegado lá tem que comprar dele. E aquele pequeno, que pode ser você que está começando agora, começa a oferecer para este cliente deste grande uma experiência de consumo muito melhor. Valoriza essa pessoa. E se tem uma habilidade que você pode aprender, tornar uma referência na sua área de atuação, é a habilidade de acariciar o ego das pessoas. É a habilidade de fazer as pessoas se sentirem bem. É a habilidade de fazer as pessoas se sentirem importantes. É a habilidade de fazer com que as pessoas tenham um significado relevante para aquilo que elas fazem e que você tenha a competência necessária para resolver o problema dela. Uma vez que você tem essas competências e essas habilidades, você agora começa a ter a necessidade de encontrar pessoas que deem sequência nisso. Porque se a sua empresa está crescendo, você sozinho não pode atender a todos. E aí começa aquilo que falávamos há pouco, descrição de cargo. Como eu contrato? Eu criei um método muito primitivo para definir quem eu queria trabalhando na empresa.
É como se eu fiz aqui ó, uma ilustração muito simples. Imagina aqui um peão de fábrica. Ele é pago para produzir do ombro para baixo. Imagina o 2 aqui, alguém que é um encarregado aí de uma obra, alguém que supervisiona o que esses peões estão fazendo. Imagina o 3, alguém que age como um gerente. O gerente é aquele que estabelece as metas, que acompanha o cumprimento delas. O 4, imagina alguém que faça parte da diretoria. Essa pessoa precisa entender de posicionamento, de estratégia, de balance scorecard, de diferenciação, etc, etc. E o 5, alguém que faz parte do conselho. Esse conselho, necessariamente, é alguém que pensa o futuro dessa empresa para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. O que eu percebi? Se o público predominante da Jeremias Rodrigues Imóvel de alto padrão é maturidade 4 e 5, eu não posso ter pessoas maturidade 1, 2 e 3 atendendo este público, porque ele vai ter muita dificuldade de relacionamento, de afinidade. Eles não frequentam os mesmos lugares, não frequentam os mesmos restaurantes, não fazem as mesmas viagens internacionais. Eu falei, perdão, eu não posso continuar cometendo esses erros. E aí, eu quase, literalmente, quebrei, reestruturei a empresa e os meus profissionais necessariamente precisavam trabalhar em condomínio. Comecei a contratar pessoas, tenho hoje pessoas que durante quase 30 anos trabalharam na Embraer como engenheiro, tem advogado que o marido é promotor, desembargador, altíssimos funcionários, altíssimos executivos, vários que já trabalharam em multinacionais e quase todos moram em condomínio. Aí você fala, tá, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que o meu público também está em condomínio. Consequentemente, quando essas pessoas chegam, a afinidade é imediata, porque as crianças ou estudam ou vão estudar nas mesmas escolas, os restaurantes são os mesmos. Para quem vem de São Paulo, orientar Campo do Jordão, Santo Antônio do Piá, onde quer que seja, são lugares que você frequenta. Qual é a sacada que eu quero dar para você aqui? Por favor, não cometa esse erro que eu cometi, que quando estava começando um ciclo de crescimento, quase arruinei tudo, porque na hora de expandir a minha competência, que era de atendimento, eu trouxe pessoas que não entendiam aquilo que era importante para esse público, que tem uma sensibilidade diferente, que tem uma leitura diferente e que não tolera determinadas coisas que outro público tolera. Que é um público que é absolutamente discreto, reservado, não gosta de se expor. Até porque muitos deles são altos empresários, são advogados, são engenheiros, são médicos, juiz de direito, desembargador, promotor, vários deles. Essas pessoas não querem se expor. E aí, como que você começa a trazer pessoas que não têm necessariamente essa competência, essa capacidade? Quer saber como que você para de cometer esses erros? Eu cometi tanto esses erros, eu paguei tão caro por isso, que eu fiquei obcecado pelo aprendizado. E nos últimos anos, são vários e vários anos, eu tenho investido uma média de 50, 60 mil reais todos os anos, sem exceção, fazendo cursos, todos os anos. E por que eu faço isso? Porque eu não posso cometer mais os mesmos erros. E à medida que eu fui aprendendo muito mais nesses cursos, eu acabei criando uma escola de negócios chamada Curso Magna. A vantagem de você empreender é que com o tempo a tua cabeça vai se abrir para negócios e novas oportunidades vão surgir. Você vai, inclusive eu trouxe este livro aqui, eu recomendo a leitura para vocês, Oportunidade Disfarçada. Tá? Você vai encontrar vários cases fabulosos aqui, oportunidades disfarçadas. Dentre elas, de um garoto que ele ia vender uma biblioteca. Imagina, um garoto vai vender a biblioteca britânica, aquela enormidade de produtos, de livros. E ele não era recebido nas casas, as pessoas não gostavam de recebê-lo. E aí ele chegou em alguém que desenvolvia perfumes e falou, olha, eu queria desenvolver um perfume exótico, uma coisa agradável, e que esse perfume as mulheres quisessem. E para que ao dar esse perfume para elas, elas me recebessem na casa dela. Não, vamos criar. E ele participou daquela alquimia de criar um produto e criou um perfume que o aroma era maravilhoso. Ele falou, aqui, por favor, vê 100 frascos desses para mim. E aí ele comprou aqueles 100 frascos e ele saía nas casas. Senhora, eu queria lhe apresentar um perfume excepcional, que é um brinde, tá bom. Nossa, adorei. O que você mais faz? Eu vendo aqui essa biblioteca. E aí ele aproveitava, entrava e apresentava a biblioteca. No final da apresentação, as senhoras diziam, olha, desculpe-me, eu não tenho interesse nessa biblioteca, mas eu adorei esse perfume. Quanto custa? Não, é um brinde para a senhora. Depois que os 100 frascos foram embora, e ele não tinha vendido nada, ele falou, caramba, o que eu vou fazer? As mulheres começaram a entrar em contato com ele, olha, aquele meu perfume acabou, meu marido adorou, você teria mais? Ele falou, caramba, a sacada não está no perfume, a sacada está na biblioteca.
na enciclopédia, a sacada está no perfume. E aí ele começou a desenvolver mais perfume, como ele já tinha desenvolvido a habilidade de entregar de porta em porta, quem se habilita a responder o que ele criou? Qual foi a empresa que ele criou? Quem se habilita? Que vende de porta em casa, de porta em porta. Avon. Avon. Exatamente. Obrigado por fechar o microfone. Avon. O que quero dizer com isso? Muitas vezes, o que você imagina ser o principal não vai ser aquilo que vai mudar a sua vida. Ontem, eu fui em Taubaté, apesar da quarentena, um amigo, ele tinha uma vidraçaria chamada Vidraçaria Taubaté. A frente extremamente simples, extremamente modesta. E aí, as pessoas saíram de uma construtora ao lado da dele, que é a construtora grande de Taubaté, passavam na loja dele e ele ia instalar os vidros, os boxes dos banheiros e algumas persianas de vidro. Isso custava, em média, um investimento médio de R$ 1.500. E ele tinha bastante problema. Muitas vezes, a parede da construtora estava errada, então o vidro nunca ficava bem encaixado. Mas a pessoa não queria reconhecer que era a parede que estava errada, era sempre problema do vidro. E ele ficava uma enormidade para vender 150 mil por mês, faturar 150 mil. Um belo dia, um amigo em comum, meu amigo também, ofereceu para ele vender essas esquadrias de alumínio. Na verdade, não era nem de alumínio, era de PVC, que ela tem uma capacidade acústica muito boa e térmica excepcional. Ele começou a trabalhar e ele teve a oportunidade de trabalhar uma linha mais premium. E surgiu uma oportunidade dele ter uma franquia. E ontem eu fui lá, porque apesar dele ter acabado de investir mais de 300 mil reais para deixar o escritório maravilhoso, aquele escritório não dava resultado nenhum, porque ele abriu uma fábrica apenas para ele produzir essa esquadria, que ele fatura mais de R$ 1 milhão por mês. 1 milhão. E aquela estrutura de vidro que ele tinha, que era a Vidraçaria Taubaté, hoje se tornou um problema para ele. Então, qual é a grande sacada dessa reflexão? Esteja pronto para mudar, perceba aquilo que mais contribui para o teu faturamento. Quando você imaginar todas as ações que você está, imagina o mercado imobiliário. Quanto por cento do meu faturamento vem de imóveis populares? 0. Se eu tivesse que trabalhar com imóveis populares, eu precisaria ter 20 corretores a mais. Meu escritório não poderia ser aqui onde é, em frente às imobiliárias. A evidência física precisaria ser outra, a estrutura outra. Porque toda a evidência física, toda a estrutura, toda a sua comunicação tem que ser proporcional ao público que você atende. Você tem que entender o mais rápido possível. Posicionamento. Qual é o seu público? No momento que você define isso, quem é o público? Além disso, você precisa entender como esse público gosta de ser atendido, qual é a comunicação que eu preciso adotar para atender esse público. E a despeito de tudo isso, à medida que você for crescendo, entenda, a empresa é um CNPJ. E nem todos os meses vai sobrar dinheiro para o CPF. Nem todos os meses vai ter prolabore para você, vai ter dinheiro para você. Até o mês de fevereiro deste ano, 46% de todas as pequenas empresas do Brasil, até médias empresas do Brasil, fechavam no vermelho. Isso agora, em fevereiro deste ano. Quantas agora? Como é que está a situação? Está devastador. Se você tem recebido alguns dados aí, e eu recomendo que você acompanhe, está devastador. Com exceção do setor de alimentação, todos os outros praticamente estão no vermelho, com grande dificuldade de retomada, e muitas demitindo. E aí, uma dica importante. Para empreender, você precisa entender que às vezes você pode cometer o erro que eu cometi. Uma das minhas empresas tem o meu nome, mas a empresa, mesmo tendo o seu nome, não é seu filho. O que eu quero dizer com isso? Que a sua empresa, mesmo tendo o seu nome, se ela não der lucro, é preferível você fechá-la, se o modelo de negócio não tiver margem e não tiver escala. Eu peço que vocês todos que estão aí, nesse momento 82 pessoas, escrevam, por favor, margem e escala. Margem e escala, ok? O que é margem? Ok. Depois que você vende o seu produto,
Qual é a margem de retorno que você tem? Quanto você precisa vender para ter resultado financeiro para você, para ter lucro para você? Se não tiver margem, se a margem for mínima, você tem que ter um volume de venda muito grande. E qual é a estrutura que você tem que ter para ter um volume muito grande? Então, margem. Segundo, escala. O que quer dizer escala? Qual é a capacidade que você tem de ir de uma cidade para outra? Ora, se eu gastei 800 e poucos mil para abrir Pinda, 1,5 milhão para abrir Taubaté, para ir para São José seriam 3 milhões. Pela estrutura que tem. Resolvi fazer diferente em São José. Fui lá na Tillit Group, no Aquários, aluguei um cowork para que os meus corretores pudessem se reunir ali, e imediatamente após se reunir, com o gerente, que era um gerente de uma grande incorporadora, coordenasse e eles pudessem atender. No discurso, na teoria, é uma beleza. Na prática, chegou o mês de dezembro, ele foi passar o Natal com a ex-esposa e os 2 filhos, na verdade foi rever as filhas em Portugal. Quando ele volta de lá, se encontra comigo e fala: chefe, estou destruído. Por que aconteceu? Não dá para acompanhar o crescimento das minhas filhas pelo Instagram, pelo Face, pelo WhatsApp. Eu preciso estar presente na vida delas, vou morar com meu irmão na Holanda e vou ficar perto das minhas filhas, que assim nos fins de semana eu posso estar lá em Portugal. Legal. Adivinha o que aconteceu com a equipe de Taubaté? De São José? Acabou. Por quê? Uma dica que você precisa aprender rápido. Invista. Gente, por favor, se tem alguma lição que eu precisava aprender o mais rápido possível, era essa. Invista, por favor, na evolução da sua liderança. O mais rapidamente possível, expanda a sua liderança. Faça cursos de liderança. Estude material de um cara que escreveu As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, chamado John Maxwell, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, para você saber como desenvolver líderes, como criar líderes. Porque você jamais terá uma empresa maior do que a capacidade das pessoas que você trouxer para trabalhar com você. E se você quer trazer líderes, você não pode se sentir ameaçado pela presença de um líder. O grande problema de um novo empreendedor, daquele que está começando a empreender, é que, por muitas vezes, ele não tem método, ele não tem processo, ele não tem sistema, ele não tem um contrato muito bem assinado com o novo para ele proteger o patrimônio dele, quer seja o intelectual, quer seja o sistema, quer seja o software, quer seja as informações que ele tem. E aí a pessoa sai da empresa dele e amanhã é um concorrente dele levando tudo aquilo que ele tinha. E ele não pode fazer nada, porque ele não tinha nenhum contrato que o protegia. Essa pessoa foi lá, teve acesso a absolutamente tudo, devassou o negócio dele, se tornou um concorrente, inclusive conhecendo as fragilidades dele. E por que isso? Porque não tinha informação. Por que isso? Porque não se preparou adequadamente. O tempo que deveria ter gasto se preparando para não ficar anos pagando altíssimo preço por tudo que perdeu, por não se preparar adequadamente, foi gasto em coisas que não têm relevância nenhuma, porque faltou aquilo que nós comentamos lá no início da nossa fala, faltou maturidade de entender o que é importante em cada momento. E para quem pretende empreender, e eu acredito que vocês pretendam, até pelas pessoas que estão aqui, pelo que foi falado desse grupo, evolua o mais rapidamente possível na sua liderança. Se exponha, assuma risco. Você nunca vai aprender se você não errar, se não pagar o preço caro de errar. Mas você pode diminuir esse preço quando você tem aquela sabedoria de não entrar em determinadas conexões. Uma das sabedorias que você precisa ter, quando começar a ter relevância, muito cuidado com quem se aproxima de você. Muito cuidado para você não se envolver em negócios onde o seu nome, a sua credibilidade, aquilo que você já conquistou, a projeção que você já tem, pode ser totalmente arruinada se isso não funcionar. E é muito comum o empresário ficar frágil quando ele chega no momento da arrogância. Se tem um livro que eu gostaria que vocês também lessem, é um livro chamado Empresas Feitas para Durar. São 2 do mesmo autor, Empresas Feitas para Durar e Empresas Feitas para Vencer. O que ele diz? Ele diz que, em determinado momento, a Chevrolet, gigante, toda poderosa nos Estados Unidos, absolutamente arrogante, como a maior empresa do mundo, com uma capilaridade atendendo todos os Estados Unidos, recebe um convite da humilde Toyota, da humilde Honda, recém-saída da Segunda Guerra Mundial, querendo entrar nos Estados Unidos, mas sem dinheiro para abrir lojas, principalmente num país continental como os Estados Unidos, que é ainda maior do que o Brasil.
chega humildemente e fala, olha, o espaço de vocês é tão grande, é possível colocarmos alguns carros da Toyota aqui? Claro, coloca aí. Chega a Honda, é possível? Claro, coloca aí. A Ford cometeu o mesmo erro também. Aos pouquinhos, a Toyota e a Honda foram entrando nos Estados Unidos e o dinheiro que era para gastar naquela estrutura física, eles gastaram para distribuir, começaram a atender o público. Aí os americanos começaram a ter experiências com carros menores, não precisavam daqueles carros gigantescos. Esses carros consumiam menos. E à medida que eles foram se capitalizando e foram evoluindo o processo, o sistema de produção, que eles com menos pessoas produziam mais carros, tornando-se mais competitivo, eles começaram a ter dinheiro para abrir as próprias agências. E se você já esteve nos Estados Unidos, para todo lugar nos Estados Unidos, você vê a Camry. O que é a Camry? É um braço onde tanto a Toyota quanto a Honda fizeram, tanto com a Lexus quanto com a Camry, saindo da Toyota e da Honda, saindo da mesma empresa, mas pertencente ao mesmo grupo, para atingir um outro público, enquanto que a Toyota e a Honda foi atingir o público de entrada nos Estados Unidos. Quem permitiu o crescimento deles? A arrogância da Ford e a arrogância da GM. Ontem, nesse mesmo amigo que está mudando e está indo para uma outra empresa, ele disse, Jeremias, eu até pensei em liberar aqui para um cara que também tem uma vidraçaria, que esse cara faz um trabalho muito legal, ele é muito bom. Só que eu estou pensando que se eu deixar aqui para ele abrir a vidraçaria, em pouco tempo ele pode perceber que a grande sacada não é a vidraçaria. Em pouco tempo ele pode perceber que existe uma margem de lucro muito maior nas esquadrias. E aí eu vou criar um concorrente gigante para mim. Vai. Ou seja, gente, entenda o que eu estou falando. Enquanto empreendedor, além de saber o que fazer, o que não fazer, quais são os riscos, quais são as ameaças, além de estar evoluindo o tempo todo, se conectar com pessoas certas, entender as necessidades do mercado, entender aonde você pode atuar, qual é a margem de lucro do teu negócio, qual é a possibilidade de expansão, de capilaridade, você ainda tem que ter uma estrutura emocional muito boa para ficar atento com tudo. E quando eu falo estrutura emocional boa, eu quero aproveitar e falar um pouco da parte comportamental. Gente, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi logo cedo ter ido estudar psicologia. Depois eu fiz programação neurolinguística, me tornei master em PNL, um monte de curso dentro disso. Eu estudei bastante psicanálise, sou um maluco por leitura, sempre gostei de ler muito, mas recentemente comecei a fazer um curso onde eu estou lendo uma média de 150 a 180 páginas por hora. Então isso me ajuda a ter conhecimento muito mais rápido, com uma absorção muito grande de conhecimento. E é importante você desenvolver hábito de leitura, além de todo o investimento que eu falei em cursos que eu faço. E isso não me deixa isento de errar, porque tem esse fator aqui dentro, ó, fator humano. O fator humano, se você não estiver bem, você pode muito bem aceitar determinadas situações apenas pelo pertencimento, apenas por fazer parte de determinados grupos, apenas por estar conectados com determinados relacionamentos. E isso é um perigo muito grande que você corre enquanto empreendedor. Então é importante você, primeiro, sinta-se merecedor da prosperidade, mas não abra mão de evoluir, porque o mundo não te deve nada, não vai te dar nada de graça, você tem que ter condições de lutar e de conquistar, evolua o mais rapidamente possível, aprenda o quanto antes, que você não vai ter o carinho da sociedade quando você crescer, que quando você começa, todo mundo te aplaude. Quando você cresce, acham que você é o grande que se aproveita de todos, sendo que muitas vezes você já conseguiu um resultado muito grande, mas por ter uma operação que não tem margem, o teu retorno é muito pequeno. Um dos meus negócios chama-se JAR Business, JR Business, são as iniciais do meu nome. Ali eu vendo empresas que faturam mais de 100 milhões de reais. Lembra daquilo que eu falei da capacidade de estar presente? Um dos grupos que eu tenho um mandato de exclusividade de venda, quando eu fui convidado para conhecer um grande grupo de supermercados, já existe há mais de 30 anos, e ele já estava em recuperação judicial, RJ. Eu tenho um grande grupo de advogados em São Paulo, que são meus parceiros, já tinham um mandato, fomos entrar para ver a situação que se encontravam. Eles tinham 25 milhões de reais bloqueados, então nós iríamos desbloquear os 25 milhões para poder fazer a operação funcionar. Quando nós fomos levantar tudo para fundamentar para o juiz por que ele deveria liberar os 25 milhões que estavam bloqueados e que a gente faria a operação funcionar para que nós pudéssemos vender, gente, adivinha qual era a dívida? Porque eles disseram que a dívida chegava a 200 milhões de reais. Um bom planejamento, uma boa operação financeira, uma dívida de 25 milhões, de 200 milhões, claro que é possível pagar, principalmente para uma rede tão grande de supermercados. Sabe qual era a dívida?
2 bilhões de reais. Vocês acham que nós demos sequência para recuperar, desbloquear os 25 milhões? Não. Nenhum juiz do mundo liberaria 25 milhões para pagar a dívida de 2 bilhões. Aí você falou, Jeremias, por que você está dando esse exemplo, um case específico de uma das suas empresas? Porque o dono dessa empresa, 3 filhos saíram de excelentes faculdades e foram administrar a empresa do pai, porque faz 3 anos que ele faleceu. E esse homem veio do Líbano, e quando os fiscais da prefeitura, os fiscais do estado chegavam para pedir nota, ele dizia, não entendo, não entendo, não entendo. E nessa desculpa de não entendo, o tempo foi passando, 30 anos se passaram, ele morreu, não pagava impostos, vendia mais barato do que os concorrentes, mas de maneira desleal, e agora os filhos, e talvez as próximas gerações dos filhos, não vão se isentar da insanidade em consequência do pai, do avô de alguns que já estão aí, porque ele simplesmente não assumiu o papel de ser empreendedor, de ser empresário de fato. Se é para empreender, que seja legítimo. Se é para contratar, que você contrate os melhores. Porque se você não fizer isso, o seu patrimônio vai responder por isso. Boa parte do seu futuro pode ser ameaçado por isso. Há poucos dias eu encontrei uma pessoa que já conheço há um certo tempo, sempre uma moça empreendedora, e eu falei, que tal, como é que está? Tem empreendido, tem feito bons negócios? Falei, Jeremias, acabei de fechar uma loja no centro de Pinda. Falei, mas como assim? Eu fiquei 1 ano com uma loja de roupa aberta ali em frente à matriz. Falei, que legal, como é que foi a experiência? Eu falei, quanto você investiu? Eu falei, para remodelar a loja, comprar estoque, fazer produto, eu investi 200 mil reais. Eu falei, poxa, que bom. E por que você fechou 1 ano depois? Porque eu não tinha mais condições de fechar, de continuar. Eu falei, ficou alguma dívida? Ela disse 100 mil reais. Falei, oi? Você entrou com 200 mil? 1 ano depois você estava negativo em 100 mil, devia 100. Você fechou. Ela falou que fazia 3 meses. Desses 100 mil já pagou alguma coisa? Não. O que é no banco, o juro está enorme e os impostos eu vou demorar bastante tempo. E como agora eu estou trabalhando como representante comercial e eu tenho que viver e pagar essas despesas, deve ir uns 3 anos para eu pagar. Quanto tempo você demorou para guardar os 200 mil? Foi fruto de 5 anos de trabalho. Você demora 5 anos para guardar 200 mil, em 1 ano você perde, ainda fica devendo 100 e mais 3 anos para pagar. É legal empreender, né? É legal empreender. É ótimo, é maravilhoso, pode mudar completamente a sua vida. Mas se prepara. Você pode ir para um outro patamar. O meu pai era motorista de caminhão de lixo na minha pequena cidade de Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia. Hoje eu tenho a honra de poder ajudá-lo. Ele já tem 85 anos de idade. Funciona, mas todos os dias você tem desafios gigantescos. Inclusive quando a sua empresa está fechada, quando os seus funcionários estão em casa e você tem despesas bem superiores a 100 mil todos os meses para manter tudo funcionando. E não adianta. Ninguém vai te ouvir com um ombrinho amigo. Até porque você tem a oportunidade, como eu disse, de quebrar um ciclo de pobreza que muitas vezes acompanha a sua família por gerações, mas evolua o mais rapidamente possível. E antes de abrir para as perguntas, temos 5 minutos aqui, que é para abrir às 18h50, se eu não me engano, a professora Karina. O mais rapidamente possível, entenda uma metodologia que eu vou te passar. BSC, Balance Scorecard. Quais são as 4 perspectivas? Quando você olhar para a sua empresa, não cometa o erro que eu cometi lá no início, de olhar apenas para faturamento. A base de qualquer negócio é aprendizado e crescimento. O que significa aprendizado e crescimento? Quem são as pessoas que compõem a sua empresa? Quais os aprendizados que você precisa trazer para elas? O que elas conhecem? Quais as tecnologias que precisa ter? Quais os conhecimentos que precisam? Quais são os softwares que você precisa? Segundo, processo. A maneira de trabalhar, o sistema, a forma de fazer as coisas acontecerem, a padronização. Não pode uma pessoa ser atendida por uma e ter a melhor experiência do mundo, ser atendida por outra e nem parece a mesma empresa, que as pessoas vão trabalhar com você, não foram treinadas, não estão adequadamente preparadas. Terceiro, satisfação de clientes. Acabei de fazer uma venda, foi 150 mil reais de comissão imobiliária. Que coisa linda, maravilhoso, certo? Depende. Por que depende? Porque quando eu vou em satisfação de cliente, eu tenho que fazer a pergunta de R$1 milhão. É NPS, escreva por gentileza. N de navio, P de pato, S de sucesso. Estude o que é NPS. Hoje é um dos maiores determinantes de qualidade de serviço, de primor na qualidade do serviço. Not Promote Score. Quando você estuda isso,
Aí você tem que fazer a pergunta de 1 milhão. De 0 a 10, o quanto indicaria para os nossos amigos e para os seus amigos, familiares e conhecidos? Dependendo da nota, se for de 0 a 6, ele é um detrator, ele vai falar mal. Se for 7 ou 8, é neutro. E aí você tem que perguntar o que faltou para você nos dar 9 ou 10, que é o promotor, que é aquele que vai dar depoimento e falar bem da sua empresa. Provavelmente ele vai dizer, olha, demorou muito nisso, atrasou isso, não gostei como isso aconteceu, faltou sistema aqui, faltou tal. Então, aqueles 150 mil que entraram pode custar 450, 600. Que outras pessoas, do padrão de vida que ele tem, que eles se relacionam, não comprarão com você em função da influência dessa pessoa. Então, satisfação de cliente é determinante, é o terceiro item. E o quarto é o financeiro. É o que retorna, é o faturamento, é a gestão, é fluxo de caixa, é saber trabalhar tudo dentro de EBITDA, é fazer planejamento de fato, é ser gestor, ser dono, e não apenas refém que supervisiona uma empresa pelo retrovisor, se fechou ou não o mês. Porque se eu não faço isso, eu não estou atento para ver quem não precisa mais ficar comigo, eu não estou disposto a evoluir, eu não consigo aperfeiçoar os meus processos, eu não fico atento à satisfação dos meus clientes e, consequentemente, quando eu vou ver, já tem um rombo financeiro que vai precisar de anos para ser corrigido por, infelizmente, não ter sido o dono no momento certo. Eu não trouxe nenhuma anotação, desculpa, eu teria coisa aqui para a gente estar falando durante horas, eu quis trazer um apanhado geral, conforme eu ia percebendo aquilo que era importante, mas eu quis trazer algumas provocações, quero incentivá-los sim para que empreendam. Empreender não é só abrir empresa, empreender é ter um projeto dentro de uma empresa onde você vai se tornar absolutamente indispensável dentro dessa empresa. Eu falo para todas as pessoas que eu contrato, e se você trabalha em uma empresa, eu te dou essa dica. Você não está empregado porque alguém precisa de alguém cumprindo funções. Você está empregado porque alguém acredita que com a tua participação na empresa, ela se torna mais competitiva. Alguém acredita que você torna a empresa dele mais forte e por isso ele tira parte do salário dele, do faturamento da empresa para pagar você, para pagar todos os impostos que você custa para ele e muitas vezes em determinados meses, como é a realidade de 46% das empresas no Brasil, não sobra nada para o dono. Então você não está lá para cumprir funções. Você está lá para tornar essa empresa mais aguerrida, mais competitiva e melhor. Eu, infelizmente, tive que demitir pessoas também. E quem eu demiti? Aqueles mais facilmente substituíveis no mercado, aqueles que não necessariamente eram imprescindíveis para a operação e aqueles que outros têm condições de cumprir função sem dupla jornada de trabalho. Pergunte-se, o quanto você é indispensável para a sua empresa, se você é empregado, e o quanto você pode empreender, tornando-se alguém absolutamente indispensável para o sucesso da sua empresa, em especial nesses dias. Era isso, espero que não tenha falado rápido demais, que a vontade era trazer 10 vezes mais conteúdo, mas espero ter contribuído de alguma maneira e está aberto para perguntas. Muito boa a sua fala, inclusive, viu, professor? Alunos, se tiver alguma dúvida e quiser se pronunciar, por gentileza, que a gente tem de agora até 7 horas para sessão de perguntas. Olá, Jeremias. Jorge Lima aqui falando. Só queria agradecer o seu tempo e a sua dedicação. Uma ótima palestra. Seu exemplo de vida aí, a sua história, só nos motiva. Muito obrigado. Legal, Jorge. Obrigado, amigo. Alô, Jeremias. É Ronaldo falando. Eu estaria interessado, se fosse possível, depois, você está passando o nome dos livros que você estava indicando aí para leitura, que eu fiquei interessado em estar adquirindo alguns. Legal, farei isso com o maior prazer. Para a professora Karina. Pode passar para a Karina ou para a gente, que depois a gente tenta anexar no AVA. Legal. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui para você. É o seguinte, como é que eu posso conseguir o financiamento necessário para abrir um fluxo de caixa maior ou com mais recursos? É para mim? Oi, desculpa. Essa pergunta é para mim que eu entendi. Você falou, oi, Cíntia. Não, é para você, professor. Foi do Lucas Martins. Vamos lá, Douglas. Lucas, né? Lucas. Oh, desculpa, quem falou Lucas? Vamos lá, Lucas.
Você deve ter ouvido bastante aí de que o governo está liberando recursos, inclusive o BNDES, que hoje ele não vai mais investir nas gigantes, nos escolhidos, mas vai investir nos pequenos, médios empreendedores para otimizar a economia. Que geram boa parte dos empregos aí. Mas não é assim. Não pode ser liberado dinheiro de maneira inconsequente. Na prática, você tem que provar ser apto para pagar. Então, você já tinha de mostrar que as suas certidões provam que você vinha administrando muito bem o teu negócio, você está em dia. E segundo, você tem que ter patrimônio. Eles não têm dinheiro sem garantia real. E essa garantia real, em média, é de 1 para 1,5. O que quer dizer isso? Se você quer 100 mil, você tem que dar 150 mil em garantia. E essa garantia não é terreno, não é fábrica, não é fazenda, não é sítio ou chácara. Normalmente ou um apartamento ou casa. Coisa de liquidez. Então, na prática, meu amigo, não está tão fácil assim conseguir isso. Às vezes, para quem vai empreender, e dependendo do que você for fazer, é fácil conseguir com familiares, dependendo do volume, você fazer um plano. Mas tem que ser familiares que não vão sacrificar tudo que eles têm, que se uma vez o teu negócio não vá para frente, ameace o relacionamento familiar também, né? Não é tão simples conseguir esses recursos, em outras palavras. Pesquisa para ver, dependendo se há incentivo para o seu modelo de negócio, tá? Se você for empreender em algo que tem um tipo de relevância, que você valide a tua capacidade de entregar, que uma das coisas mais importantes no empreendedorismo, quando você vai buscar recurso, é mostrar o que você já fez, o quanto você valida que você é capaz de entregar o que você se propõe a entregar, quem está com você nesse projeto e de que maneira a gente pode acreditar que você vai entregar o que se propõe pelo histórico que você tem. Você já tem um mínimo produto viável, que é o famoso MVP, de alguma coisa que você fez, que dá para validar que é possível materializar isso? Por que eu estou te dizendo isso? O que mais existe no mundo do empreendedorismo são ideias. E não se paga uma vírgula, um centavo por uma ideia. O que paga é um modelo de negócio que mostre que tem capacidade de tracionar, ou seja, que atrair um determinado público, de engajar, de funcionar, e hoje só que se busca negócios exponenciais. Dificilmente alguém vai querer investir num negócio tradicional. O que é um negócio exponencial? É um negócio que tem uma capacidade de atingir, além da calçada da sua empresa, além do seu bairro, cidade, estado. É algo com uma alta capilaridade. Esses têm uma possibilidade maior de recurso. E aí você precisa dar uma pesquisada nos investidores anjos. Se eu posso dar essa dica, pesquisa sobre o John Kepler e outros que são investidores anjos, tá? Tá ok, então. Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Luísa. Eu queria perguntar aqui, nesse cenário atual, qual é a oportunidade de empreender que você enxerga maior? Olha, depois que você ler esse livro, você vai perceber que mesmo nos momentos mais adversos, nas piores tragédias do mundo, inclusive logo após a Grande Depressão dos anos 30, onde em 1929 a 1933, mais de 15 milhões de americanos perderam o emprego. Negócios foram criados ali, oportunidades foram criadas ali. Hoje, para você empreender, teria que ser algo digital, onde você tivesse acesso às pessoas sem a necessidade delas saírem de casa. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês que vai valer essa palestra e muito mais. Marquem todos vocês aí, marquem aí, por gentileza. Hotmart.com. Hotmart.com, ok? Na parte de baixo do Hotmart.com, está escrito lá, Desafios 30 Dias. Desafios 30 Dias. Faça o curso Desafios 30 Dias, não custa um centavo, ele é absolutamente gratuito, e você vai entender se você hoje já tem alguma competência, alguma habilidade que o mercado pode precisar e que você já pode começar a vendê-lo, validando teu conhecimento, a tua expertise, levando isso para o mercado. E outra, procura fazer o Desafio 30 Dias em 30 dias de fato. Ele é gratuito, você pode fazer em uma semana. A tua visão sobre esse novo mundo, sobre os negócios exponenciais com altíssima capilaridade, uma excelente margem, vai mudar completamente. E você pode fazer isso. Se quiser, faz isso com mais algum colega que você gosta de fazer trabalho juntos, apresenta cada um para o outro, veja que diferencial você teria para atender alguma necessidade do mercado. Desafios 30 Dias do Hotmart.
Mais alguém? Temos 3 minutos. É uma pergunta. Eu ouvi falar que tem pouquíssimas empresas no Brasil que desenvolvem jogos. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu queria abrir uma empresa nessa área, desenvolvimento de jogos no Brasil. Só que eu não vejo empresas de desenvolvimento de jogos no Brasil. Qual é o motivo desse mercado assim, ser tão baixo no Brasil? Ele pode ser bem... Perdão, começa com G seu nome aqui, né? Isso, Guilherme. Desculpa. Guilherme, ele pode ser bem melhor explorado, viu, Guilherme? Inclusive, já existem alguns que são utilizados por algumas empresas para tornar a equipe comercial mais competitiva, cria determinadas personas, onde essas personas recebem determinadas características e você vai acompanhando esses jogos, dependendo da performance que ele tem, da quantidade de vendas que eles fazem. É possível explorar. O fato de não estar tão disseminado é ótimo, se você conseguir encontrar boas oportunidades aí. Foi durante a Grande Depressão que aquele joguinho lá do mercado imobiliário foi desenvolvido e mesmo sendo recusado nas primeiras apresentações que ele fez, se tornou multimilionário e hoje está em mais de 130 países. Então, a questão em si é como ele se aplicaria para uma empresa, Guilherme. De que maneira você pode criar um cenário que se adequa para uma empresa, mas não para um nicho. Foge desse negócio, às vezes, de um nicho tão específico, se ele é limitado. É importante você atuar em nicho, mas, por exemplo, nicho empresarial. Para quem tem até 10, 20, 30 empresários. Que nicho? Para quem trabalha no varejo, que aí você aumenta bastante essa capilaridade, entendeu? Uma vez que você entenda isso e desenvolva algo e valide com algumas pessoas que podem usar e ver que isso tem valor, você pode utilizar algumas estratégias para que mais pessoas usem. Porque por melhor que seja aquilo que você faz, se as pessoas não usarem, não tem valor nenhum. É quando você começa gratuitamente permitir que as pessoas tenham acesso, até que elas não abram mão de pagar para ter isso, de tão valioso que se tornou na vida dessas pessoas. Entendi. Para a professora Karina, legal. Professora Karina, coloca aquela última tela minha, por gentileza, que eu lhe passei. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Jeremias A. Rodrigues. Eu estou direto, faz muito tempo que eu não posto conteúdo lá, mas eu vou postar. Eu fiz um curso recentemente com mais de 6 mil pessoas, eu fiquei arrasado, vendo mais de 6 mil pessoas querendo empreender, sem ter noção nenhuma de empreender, vendo gente sair do emprego sem ter noção nenhuma do que vai fazer aqui fora. E eu tenho uma página na internet, no Face, melhor dizendo, perdão, chamado Jeremias Rodrigues, do CPF ao CNPJ, que eu falo desde as dores de CPF até as dores de CNPJ, que dos vários desafios que o cara tem que enfrentar, ainda existem inúmeros comportamentais que eu não entrei aqui, que eu dou uma pequena ideia lá, mas eu estou em débito, eu vou gravar muito mais conteúdo e disponibilizar lá também. Então, quem puder, Jeremias A. Rodrigues é meu Instagram. Professor, eu vou compartilhar na sala de aula virtual dos alunos, a gente tem uma sala chamada Semana Acadêmica, aquele material que o senhor me passou, eu vou compartilhar com eles lá, viu? Obrigado. 19 horas, foi um prazer participar com vocês aqui, gente, uma honra. Obrigado pelo convite, Karina. Prazer foi nosso, professor, em recebê-lo. Prazer foi nosso, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Grande abraço, querido.